Então, vamos dar o pontapé inicial, começar pela Ana, mas a pergunta é extensiva às duas. Uma coisa mais básica, o que é o autismo, como é que faz o diagnóstico? É, o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, ele vai se iniciar, os primeiros sinais dele bem no início da infância. Hoje em dia a gente tem trabalhos mostrando os primeiros sinais ainda em bebês. E ele vai ser caracterizado por dois grupos de sintomas, né? Uma alteração na comunicação, na linguagem e na socialização, e um outro grupo que são comportamentos restritos, repetitivos, estereotipias. Então seriam esses os dois grupos de sintomas que precisam ser preenchidos para a gente ter o diagnóstico de autismo. Uhum. Complementar? Sim, é isso, né? Esses são os critérios principais, né? Em geral, assim, né? Por exemplo, acho que a gente às vezes fica um pouco em dúvida, né, de que tipo de comportamento repetitivo que pode acontecer, né? A gente vê muito estereotipias motoras, né? Então, por exemplo, flapping das mãos, que é sacudir as mãos, às vezes alguns pulinhos, tem estereotipias vocais, tem estereotipias que são motoras até mais amplas, né, como rodar no próprio eixo, como ter que andar, ir e vir, né? A gente, em geral, até nas crianças é bem comum e ter o relato dos pais, né, de ter um brincar que não é um brincar imaginativo, um brincar funcional, costuma ser uma coisa mais repetitiva, de enfileirar, de organizar, né? A dificuldade de sair de rotinas, de sair de um padrão pré-definido, isso gera assim um sofrimento muito grande na criança, principalmente, né, no adulto também, mas a criança, né, como também a Ana comentou, né, quando ainda está adquirindo a linguagem, isso fica mais difícil, né, porque como que você vai comunicar a causa desse sofrimento e o que você está sentindo, se você não sabe comunicar, se você ainda não adquiriu essa linguagem. Então, isso muitas vezes se traduz em crises de birra, em choro, até às vezes em agressão, em algumas estereotipias que são autoagressivas também. E a gente tem esses interesses que geralmente ficam fixos, bem intensos em algumas coisas específicas e que às vezes, assim, a pessoa vai desenvolver, assim, um conhecimento enorme sobre aquele tema específico, em detrimento de outros. E existe essa questão que a gente ouve muito, né, que muitas vezes é relatado nos sintomas da sensibilidade a certos estímulos sensoriais, mas que não necessariamente precisa estar presente. E não é assim, apesar de ser o que muitas vezes é falado, né, quando o paciente chega, não é um critério estritamente necessário, assim, né?